19 de janeiro de 2026. Homens não gostavam e alguns ainda não gostam de gravatas. É sufocante? Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje nós vamos falar sobre a dica que deixaram nas gravatas. Então, este é o símbolo feminino. Parece a cabeça, o corpo e os ombros. A gravata tem aqui a parte redonda, que pode significar a cabeça ou o pescoço. Aqui, essa parte, e os ombros, essa parte. Então, homens começaram a usar as gravatas, o nó, aprisionando eles no controle da modificação, da inversão de desenho humano, provavelmente do novo desenho ou da historinha de Trânis, ou porque o mundo todo aqui não foi feito para os héteros como nós pensamos. Eu já deixei algumas informações dessas nos meus vídeos, mas estão mais nas postagens do meu Facebook, que por hora está com problema e eu não estou acessando ele. Mas assim que eu puder abri-lo, vou mostrar a vocês. O símbolo masculino é bem diferente da gravata. E eu disse as dicas que deixam em modelos de vestimentas, acessórios, sapatos, toda a moda. A moda vem da arte. E a arte é do sistema. O povo dele e tudo aqui dentro é da arte. É controlada pela arte, é manipulado pela arte. A arte é do sistema. A moda, a arte, tudo é do aprisionador. Num outro vídeo nós vamos ver sobre o símbolo masculino. Aqui está o símbolo feminino da mulher. Aqui os símbolos, que é a inversão dos gêneros. E aí são outros puxadinhos desses dois, masculino e feminino. Símbolo masculino. Totalmente diferente do símbolo feminino. Mas a gravata nem sempre foi assim. Ela começou menor, mais pomposa, adequada às roupas daquele período, daquele tempo em que o sistema rodava a historinha na linha do tempo. Estão vendo? Aqui já davam a dica da feminilidade nas gravatas, nas roupas, nos sapatos. Muitas coisas os homens estavam, sem saber, assumindo posturas femininas, já que no jogo do sistema eram as mulheres que deveriam exibir essas roupas, os homens deveriam ser mais simples. E que tal a gente dar uma passadinha aqui e saber um pouco da historinha das gravatas? A gravata surgiu no século XVII, durante a Guerra dos 30 Anos, com soldados croatas usando lenços no pescoço para se identificar e proteger, e a moda foi adotada pelos franceses, que a chamaram de cravate. Talvez a pronúncia em francês seja cravate, e como eu não sei, eu vou falar tudo com a pronúncia aportuguesada. Continuando, e que deriva do croata, evoluindo para o acessório moderno ao longo dos séculos, com sua forma atual padronizada no século XX por Jesse Langsdorff. Bom, alguns podem pensar, mas não pode ser mentira, olha tudo certinho. Aí teve a guerra, os soldados usaram as gravatas para toda essa história fazer sentido, e depois teve a evolução e foi crescendo, né? Conforme os anos se passaram. É assim mesmo que o sistema faz. Se ele quiser que tudo seja acreditado como verdade, ele tem que deixar as pistas e as informações que possam se cruzar e dar certo e fazer sentido para as mentes que estão aqui no esquecimento, sendo marionetados. E mal conseguem duvidar, porque tudo bate direitinho, tudo pode ser cruzado. Mesmo assim, ele deixa pistas e dicas aqui e ali para chamar a atenção daquelas mentes que têm importância para ele no jogo. Não todas as mentes têm importância para ele, somente aquelas que estão percebendo ele. Daí essas mentes se tornam interessantes, importantes.
Origem e evolução. Século XVII. Origem militar. Soldados mercenários croatas usavam um lenço amarrado no pescoço que servia como identificação e proteção contra o frio, inspirando a moda na França. Então ele estava já fazendo nos cenários que pisamos a historinha da guerra e ali mesmo ele já coloca algo outro que vai ter importância para outra parte da história, outra parte das manipulações que ele construiu no mundo dele, que aí seria a moda. Século XVII, popularização. A corte francesa, sob Luís XIV, adotou o acessório, chamando-o de cravate, e ele se espalhou pela Europa como símbolo de elegância. Século XIX, surge uma versão mais longa e estreita, chamada regata, que se torna a base das gravatas atuais. 1926, formato moderno. O alfaiate nova-iorquino Jesse Langsdorff corta o tecido na diagonal, criando a gravata moderna, mais elástica e com a forma que conhecemos hoje. Também é personagem, e na hora certa ele apareceu, ele fez todos os cortes e já começou a rodar essa historinha que foi liberada. Bom, aqui na Wikipédia, a gravata é uma tira de tecido estreita e longa que se usa em torno do pescoço, o que é presa por um laço ou nó na parte da frente, peça predominantemente do vestuário masculino. O termo gravata deriva do francês cravate, que por sua vez é uma corruptela de croate, em referência aos mercenários croatas que primeiro apresentaram a indumentária à sociedade parisiense. Provavelmente a primeira utilização de objetos de formas semelhantes às gravatas hoje conhecidas foram identificadas entre os egípcios. Aí tem os puxadinhos, as extensões das histórias, como eu já falei para vocês. Aí não dá nem para saber qual que foi a história base, porque aí depois ele já começa a falar que foi lá atrás. Eles podem colocar uma história, eles podem dar uma memória e de repente puxar os puxadinhos para trás, para frente, para os lados, como eles quiserem. Aí aqueles disseram. Aí aqueles já colocaram que aconteceu lá também no Egito, e os arqueólogos identificaram em torno do pescoço de múmias egípcias uma espécie de amuleto conhecido como nó de Ísis, em egípcio Tit, não sei se estou falando certo, ok? Que representa o sangue da deusa. Esse objeto confeccionado de cornalina, jaspe ou vidro vermelho possui a forma de um cordão arrematado como um nó, cuja função seria de proteger o finados dos perigos da eternidade. Bom, se essa história tiver um fundo de verdade, e se essa história do Egito aconteceu de verdade lá atrás, porque a gente não tem como confirmar somente o que eles deixaram aí para a gente pensar que é verdade e ficou assumido como verdade. Então, começou lá atrás já, eles deixam as dicas, porque lá atrás também tinha o quê? Os poderosos deles, e esses poderosos também, eles ostentavam todos os simbolismos que é do sistema, da história dele, para parecer que há uma superioridade, que há o secreto, o misterioso, inalcançável para as pessoas comuns. E quando eles nos derem dizendo, olha, revelar esse segredo, olha, porque ali na historinha já chegou a hora de falar essa parte, mas isso não quer dizer que é verdade. Nem que a história que eles estão nos dando é verdade, nem as revelações que eles estão nos dando que é verdade. Aí até mesmo se falar que é a verdade, não temos como saber. A verdade aqui dentro é do sistema. Então, a mentira dele está clara, ninguém precisa duvidar. Agora, a verdade, as pessoas ficam balançadas, achando que sim, está oficializado, está nos registros e está fazendo sentido em todo o longo dessa história que todos os humanos, né, eles dizem, vivenciaram, então se torna a verdade. Outra possível origem da gravata remonta a milhares de anos, quando os guerreiros do imperador chinês Shi Huangdi usavam cachecol com um nó em volta do pescoço como símbolo de status e de elite entre as tropas, de forma semelhante à gravata hoje conhecida. Bom, se soldados usavam, se mercenários usavam, aí eles já deixam a dica que ali seriam as pessoas que estão controladas, certo? Da massa. Os homens da massa ainda eram héteros, mas são obrigados também
a apresentar a dica, eles precisam passar a mensagem do sistema, assim como eles usam os artistas deles como outdoors, né, mostrando, passando a mensagem, é como se fosse uma tela eles, a gente olha, a gente vai aprendendo as coisas, a gente está assistindo eles, mesmo quando eles não estão no cinema, quando eles não estão fazendo uma história, eles estão apresentando ali mensagens do sistema. Na biografia deles, no comportamento, em tudo que eles assumiram de moda individual, o que, que eles gostam, o que, que eles pensam, enfim, tudo isso eu já deixei em vídeos explicando o que eles são. É a mesma coisa quando eles mostram em filmes as mensagens, em desenhos animados, outdoors nas ruas, em todo lugar há a mensagem do sistema, porque o mundo todo é o manual dele. Então, esses atores, esses artistas são ferramentas de manipulação, orientação, indução, orientação, tudo. Olhem como eles promovem esses artistas e fazem a massa adorá-los, segui-los, tomá-los como exemplo, admirá-los e até obedecê-los. Então, esses soldados héteros, assim como os nossos homens héteros, também assumiram esse papel de ficar passando a mensagem e se tornarem um objeto e produto do sistema. Até uma época recente, imaginava-se que os romanos fossem os pioneiros no uso da gravata, como ilustra a famosa coluna de Trajano, em que pode ser visualizada ao nível do pescoço uma peça semelhante à gravata, conhecida como focale. Acredita-se que esse acessório tenha sido utilizado pelos oradores romanos com o objetivo de aquecer suas gargantas. Atribui-se a introdução das gravatas aos soldados mercenários croatas a serviço da França durante a Guerra dos 30 Anos. Os pedaços de tecidos atados ao pescoço dos soldados com distintivos laços teriam causado enorme alvoroço em toda a sociedade parisiense. Tal acessório era usado como distintivo militar pelos croatas, sendo de tecido rústico para os soldados e de algodão ou seda para os superiores, claro, superiores que fossem da massa. E os deles, quando usam, é porque o corpo deles não é esse corpo real. Esse corpo é usado para trabalhar para o sistema. Eles são funcionários. Imagina que eles são artistas e estão ali à disposição do diretor, do script, do roteiro. Eles vão assumir um personagem, eles vão personificar e pronto. É isso que eles fazem aqui. E eles fazem muito bem. Mesmo quando a gente percebe eles, estão deixando a gente perceber. Então, eles estão fazendo muito bem, eles trabalharam muito bem, eles são bons nisso, porque eles são unidos, eles são silenciosos, eles não abrem a boca se não for pela ordem de que podem abrir, que podem liberar alguma coisa, mas aí eles são contra-autorizados. Quando eles estão falando contra o sistema, eles foram autorizados para isso. E eles estão falando para a gente de um sistema que o próprio sistema criou. Bom, aqui tem mais explicação, é bastante grande. Se vocês quiserem, podem parar o vídeo e ir lendo. Bom, eu peguei a gravata e coloquei aqui para vocês verem. Se eu coloco aqui um traço e se eu aumentar, se por acaso eu arredondar aqui e continuar o desenho, eu vou ter os ombros de uma pessoa. Aqui significa o pescoço, mas também a cabeça, ou aquele círculo do símbolo feminino. Quando eu era mais nova, os meus primos que tiveram que começar a usar gravata, eles não gostavam. E eles eram bem héteros mesmo, viviam atrás das meninas, doidos por mulheres. E a maioria dos homens, depois que eu conheci, reclamavam de ter que colocar isso no pescoço para trabalhar. E as mulheres gostavam. Já as mulheres achavam os homens muito bonitos com o acessório. Não é estranho? Fez com que mulheres gostem. E o símbolo é feminino, mas os homens não gostavam. Os homens estavam certos o tempo todo de não gostarem disso. Assim também eles fizeram as mulheres admirarem os homens com roupas sociais, uniformes, e essas explicações eu já deixei em meus vídeos mais antigos. Mato temos, se não parece mesmo uma bela dica, uma obrigação de ser, representar e repassar
os simbolismos e a escravidão do sistema. Exatamente assim. E essa parte aqui da gravata, ela também parece o quê? Um falo. E aqui também poderia ser o quê? Vamos ver nos próximos vídeos. Tem mais significados. Eu fico por aqui. Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Bahai.